Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da criação. Nós vamos começar falando primeiro sobre Deus, as características de Deus. Então, nós temos muitos tipos de problemas em nossa vida e nós estamos buscando uma solução verdadeira para esses problemas. Nós queremos resolver todas as questões fundamentais da nossa vida, mas o ser humano, de forma geral, não encontra respostas satisfatórias para os problemas que ele enfrenta na sua vida. E a razão disso é porque ele não conhece sobre as características de Deus, ele não conhece sobre a natureza de Deus, que é a causa. Então, para poder resolver todas as questões fundamentais da nossa vida, por exemplo, a finalidade da nossa vida, o nosso destino e etc., como funciona, o plano da criação de Deus, nós precisamos conhecer sobre Deus. Então, nesse estudo, a gente vai estar falando um pouco sobre as características de Deus. Como nós podemos conhecer Deus, sendo Deus um ser invisível? Então, nós temos que conhecer sobre Deus. Nós sabemos que Deus é um Pai de amor, sabemos que Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos cuida, é um Deus que está sempre presente conosco, mas nós não conhecemos as suas características claramente. Como nós podemos conhecer, sendo Deus um ser invisível? Quando nós olhamos na Bíblia a passagem de Romanos 1:20, está escrito assim, que desde a criação do universo, as perfeições invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, podem claramente serem vistas através da criação de Deus. Então nós não temos desculpas para poder dizer que não conhecemos Deus, porque está refletido na criação de Deus as suas características. Então, na verdade, muitas coisas na criação de Deus está dentro daquela lei da causa e efeito, onde a causa ela pode ser invisível, mas o efeito ele é visível. Um exemplo disso, a mente de uma pessoa, a mente de um autor, por exemplo, de um artista, ela é invisível. Mas, quando nós estudamos as suas obras, nós podemos conhecer as características da mente desse artista. Então, da mesma forma é com Deus. Deus ele é a causa invisível, mas nós podemos conhecer Deus através de estudar a sua criação. E o que nós podemos estudar na criação de Deus a fim de conhecer um pouco mais sobre a característica e a natureza de Deus? Vamos analisar alguns pontos. Quando nós pegamos a criação de Deus, nós podemos dividir basicamente em 6 categorias, que é o ser humano, o reino animal, o reino vegetal, as moléculas, átomos e partículas. Tudo isso inclui a criação de Deus. E se nós olharmos a criação de Deus bem de perto, nós vamos ver que tudo isso está dividido em pares, está dividido em positivo e negativo. Por exemplo, o ser humano tem masculino e feminino, o animal tem macho e fêmea, o reino vegetal, as plantas têm estame, pistilo, molécula, átomo e partículas também têm positivo e negativo. Então, todas as coisas da criação, elas existem baseadas nesse relacionamento de positivo e negativo. Então, o primeiro fator comum, a primeira característica que nós encontramos na criação de Deus é positivo e negativo. E quando nós olhamos na Bíblia, Gênesis 1:27, está escrito que Deus criou o homem como a sua imagem e a sua semelhança, criou o homem como macho e fêmea, ou seja, como positivo e negativo. Então, toda a criação é composta de positivo e negativo, porque dentro de Deus também tem essa característica de positivo e negativo. Então, a criação ela é formada por pares complementares. Por que Deus dividiu em 2? Para que eles pudessem se complementar. Então, quando nós olhamos a criação, que é dividida em pares de positivo e negativo, é inevitável nós chegarmos à conclusão de que dentro de Deus também existe essa natureza de positividade e negatividade. Então, Deus ele é a primeira causa. Dentro de Deus existe a positividade essencial e a negatividade essencial. E a partir da positividade e negatividade que existe dentro de Deus, gerou toda a positividade e negatividade que existe na criação. Então, o primeiro fator comum, a primeira característica dual que nós achamos na criação de Deus é que ela é dividida em positivo e negativo. De acordo com Romanos 1:20, estudando a criação de Deus, nós podemos conhecer sobre Deus. Então, dentro de Deus também tem positivo e negativo. Vamos guardar essa informação por enquanto. Mas, além de positividade e negatividade, dentro da criação de Deus também existe um outro par de características duais que é ainda mais fundamental, que é o caráter interno e a forma externa. Quando nós analisamos toda a criação de Deus, toda ela é formada por caráter interno e forma externa.
O caráter interno ele é invisível e a forma externa ela é visível. Então toda a existência é composta de caráter interno e forma externa. Por exemplo, dentro do ser humano existe a sua mente e o seu corpo. A sua mente é o caráter interno invisível e o seu corpo é a sua forma externa visível. Então nós vamos analisar toda a criação de Deus desse ponto de vista também, de caráter interno e forma externa. Então a criação de Deus, desde o ser humano, animais, vegetais, molécula, átomo e partícula, também é formada por caráter interno e forma externa. Por exemplo, o ser humano tem a sua mente e o seu corpo, o reino animal tem o instinto e a sua forma, o seu corpo animal, as plantas têm o seu instinto e a sua mente vegetal, ou seja, tem um caráter interno nas plantas e a sua forma. Molécula, átomo e partícula tem algo que é chamado de natureza diretiva inerente, que funciona como se fosse a sua mente. Claro que não é uma mente tão complexa como a dos animais e a do ser humano, mas átomos, moléculas e partículas, eles sabem, entre aspas, o que eles devem fazer. Por exemplo, para que as partículas se juntem para formar os átomos, para que os átomos se juntem para formar as moléculas, não precisa ninguém estar dizendo para eles ou juntando eles ali manualmente. Ele, dentro do seu caráter interno, já sabe da sua finalidade, porque eles têm uma natureza diretiva inerente. Então Deus, que é a origem de toda a criação, também possui dentro de si o caráter interno essencial e a forma externa essencial. E esse caráter e forma de Deus foi que deu a origem a todo o caráter interno e forma externa da criação de Deus. Então nós chegamos ao entendimento sobre Deus, algumas das características principais de Deus. Lembrando que nós temos que conhecer Deus a fim de resolver as questões fundamentais da nossa vida. Então Deus ele é a origem da nossa vida e ele é a origem de todo o universo. Deus ele é um Deus de caráter essencial e forma essencial, como nós vimos agora. Deus ele é um Deus de positividade e negatividade, ou nós podemos dizer masculino e feminino. Com relação à criação, Deus está na posição de positivo, de masculino, a criação está na posição de negativo, feminino. Deus ele é um Deus de coração e amor. Deus ele é a origem da verdade, da bondade, da beleza. Tudo isso origina-se em Deus. Deus também ele é a origem da ordem, leis e princípios. Deus ele é eterno, imutável, único e absoluto. Então, dentro de Deus, por ele ter aquela característica de positivo e negativo, que nós podemos chamar de masculino e feminino, dentro de Deus tem um coração de pai e também tem um coração de mãe. A motivação de Deus para poder criar era que ele queria ter um parceiro para poder compartilhar o amor. Então nós entendemos brevemente sobre as características de Deus, entendemos que ele é composto de caráter interno e forma externa, também de positividade e negatividade. Como que nós podemos entender sobre isso? Porque na passagem do apóstolo Paulo de Romanos 1:20 ele está dizendo que Deus expressou a sua característica invisível na sua criação que é visível. Quando nós estudamos a criação de Deus, nós percebemos que tudo é formado de caráter interno e forma externa e também de positivo e negativo. Esse tema, quando a gente escuta isso da primeira vez, pode talvez não fazer muito sentido, mas no decorrer desse estudo, nós vamos perceber que faz muito sentido descobrir essa característica de Deus, de positivo e negativo, e também de caráter interno e forma externa. Nós não vamos entender apenas por que Deus fez a criação assim, mas nós vamos entender qual foi a finalidade de Deus criar a nossa vida, qual foi a finalidade de Deus criar todo o universo. Vamos entender sobre as leis de Deus também. Então, por isso, é importante nós começarmos a entender sobre a característica de Deus. Como que Deus está relacionando com o universo? Tudo que existe no universo está representando Deus. É chamado de objeto substancial de Deus. Está representando alguma parte da criação e da característica de Deus. É uma encarnação de verdade individual. Mas a forma que Deus se relaciona com o universo é diferente da forma que ele trata com o ser humano, que são filhos de Deus, e a forma que ele trata com o restante da criação. Por exemplo, os animais, os seres da criação, por exemplo, incluindo os próprios anjos que estão no mundo espiritual e a natureza, etc. Então, a forma que Deus trata com o ser humano ele é o objeto substancial de Deus em imagem. Aquela passagem que está dizendo que o ser humano ele é a imagem de Deus, ele é a encarnação da verdade em imagem. Ele representa a imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, a criação é o objeto substancial de Deus simbólico, é o símbolo de Deus. Entre a imagem e o símbolo tem uma diferença.
O ser humano ele é filho de Deus. Então, toda a criação é a encarnação da verdade simbólica. Então, existe uma certa diferença entre a forma que Deus se relaciona com o ser humano e a forma que Deus se relaciona com o restante da criação. Então, essa primeira parte do princípio da criação, nós aprendemos sobre a característica de Deus, resumidamente, e também sobre como Deus se relaciona com a criação. Na próxima parte, no próximo vídeo, nós vamos estar estudando sobre as leis da criação de Deus. Vamos entender sobre uma importante lei que está regendo todo o universo, está regendo todos os relacionamentos, está regendo a nossa família, a nossa vida de forma geral. Nós vamos estar entendendo sobre isso e vamos dar continuidade a esse estudo do princípio da criação. Então, espero que você possa estar acompanhando também o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.